Olá, boa noite, caros amigos, caros internautas, caros estudantes da Palavra de Deus. Que bom estar com vocês nessa noite, onde vamos abrir a Palavra de Deus e vamos continuar aprendendo dos maravilhosos ensinamentos que encontramos nas Escrituras Sagradas. Deus tem revelado lições importantíssimas para mim e para você ao longo dessas séries de estudos que estamos realizando aqui no programa Abrindo a Bíblia. Pois ao abrir a Bíblia, o Senhor nos instrui, o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina e Deus fala a cada um de nós. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento onde estaremos sequenciando os nossos estudos da Palavra de Deus. Eu quero já mandar aqui um alô para os nossos queridos internautas, os nossos queridos amigos que estão acompanhando essa transmissão. Então aí um forte abraço ao irmão Cícero, Valdomiro, também Helena Mendes, canal do youtuber Nilda Barbosa, Elizabeth, Luiz César, Antônia Maria, Daniel Felício, Manuel Messias Lopes, Maria Rodrigues, Vilma Mário Rodrigues, muito bem, Vilma Cristina, Fábio de Camargo, muito obrigado a todos vocês. E o irmão Manuel Messias está perguntando, cadê o irmão Joel? Vocês já vão ver ele. Hoje ele está do outro lado da mesa, ele é o convidado para compartilhar a palavra de Deus nesta noite. E eu quero então trazê-lo aqui. Seja bem-vindo à sua mesa, irmão Joel. Muito obrigado, irmão Luzirley. É um prazer, queridos irmãos, estar de volta aqui com vocês. Semana passada eu estava em viagem e o irmão Luzirley conduziu aqui o estudo juntamente com o pastor Davi Germano. Hoje estou de volta, mas eu fiz um combinado aqui com o irmão Luzirley. Eu perguntei para ele, você quer ser o convidado ou o apresentador? Ele falou, rapaz, eu gostei de ser o apresentador. Eu digo, então seja o apresentador hoje. O importante não é quem é o apresentador, quem é o convidado. O importante é estarmos juntos aqui, você que está do outro lado, né? Não importa em que lado da mesa ou que lado da tela. O importante, independente de onde estivermos, é separarmos esses momentos que se seguirão para estudarmos a palavra de Deus juntos. Isso é o mais importante. Muito bem, obrigado, pastor Joel. E aí vamos para o estudo da palavra de Deus. É interessante que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, existem alguns livros que nos chamam muito a atenção, principalmente o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, que são livros proféticos e cheios de sinais. E isso tem despertado a curiosidade das pessoas, daqueles que abrem as Escrituras, e dentre eles, um ilustre, conhecido aí no mundo da ciência, um físico, chamado Isaac Newton. Então, lá pelos idos anos 1700 e alguma coisa, ele se debruçou sobre os livros de Daniel e Apocalipse para entender os mistérios aí revelados. E existe uma literatura que é acessível aí nas livrarias, chamada As Observações das Profecias de Daniel e do Apocalipse de João. Então, nós estamos aqui como Isaac Newton, procurando entender a palavra de Deus. Mas nesta busca, para compreender a palavra de Deus, se tentarmos fazer isso simplesmente com a nossa capacidade humana, cometeremos muitos erros. Para termos uma boa compreensão das Escrituras, precisamos da guia e da orientação do Espírito Santo. E é por isso que agora nós vamos orar e vamos pedir para que o Senhor esteja conosco, nos orientando no estudo que faremos a seguir. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que temos de abrir a palavra, a sua palavra, para o estudo da mesma. Te agradecemos, ó Pai, porque nos proporciona momentos tão maravilhosos como esses. Queremos lhe pedir que seja conosco nesta noite, que ao abrir as Escrituras, através do Teu Santo Espírito, possamos ter o entendimento correto da mesma e possamos, através desse estudo, tirar lições também para a nossa vida e também para nos prepararmos para a breve volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, ó Pai, que seja com cada internauta que está acompanhando esta live,
Ajude-os que também possam entender esta mensagem que aqui será apresentada. Também ajude-os nas suas necessidades pessoais. Já percebemos ali no chat alguns pedidos de oração. O Senhor sabe e conhece as suas necessidades, as necessidades, anseios de cada um dos nossos queridos irmãos e amigos. Te pedimos, ó Pai, que seja conosco. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá então, vamos para o estudo desta noite. E o estudo que vamos trazer nesta noite vai falar sobre o número e o sinal da besta. É uma sequência daquilo que já temos estudado nos últimos programas. Então, desde há 2 semanas atrás, estudamos aí sobre a mulher vestida de sol, lá em Apocalipse capítulo 12. Na semana passada já fizemos uma introdução aqui ao estudo das profecias reveladas em Apocalipse capítulo 13, onde ali é manifestado aquele poder, ou na linguagem profética, né? aquele animal que surgiu dando sequência ao trabalho realizado pelo dragão, que é apresentado lá em Apocalipse capítulo 12. E já podemos entender, através dos sinais apresentados, avaliando também a história, o que veio acontecer na história, que esta besta, apresentada nos versos iniciais de Apocalipse 13, representam Roma. E hoje nós vamos seguir, Pastor Joel. Antes de adentrar no estudo, nós queremos esclarecer assim para os nossos internautas que nós dividimos o capítulo 13 em 3 blocos, só para assim ficar de uma forma mais didática, né? Sim. Na semana passada foi estudado do versículo 1 até o versículo 10, né? Ali falou de uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e foi explicado vários detalhes, nos levando a entender o que essa besta representa. Essa besta aponta para quem? Isso aí foi estudado na semana anterior. Agora, do versículo 11 em diante, a Bíblia ali fala de uma outra besta. Nós não vamos estudar isso aí hoje. Isso aí vai ser uma etapa que nós vamos deixar para a semana que vem. A partir do versículo 11 fala de uma outra besta, não é aquela que foi estudado na semana passada, né? Fala de uma outra besta. Um pouco mais à frente fala de uma imagem da besta, já é uma besta que estudamos semana passada, outra besta que ainda vamos estudar, uma imagem da besta já é uma outra coisa. Então essa outra besta e essa imagem da besta vai ficar para uma terceira etapa de estudo deste capítulo. E o estudo de hoje, nós vamos focar nos últimos versículos deste capítulo. Nós vamos deixar alguns versículos aí no meio, que nós estudaremos na próxima semana. Então você já fica convidado, né, já tem um compromisso de estar conosco aqui na próxima terça-feira para nós estudarmos sobre essa outra besta, a imagem da besta. Isso aí é um detalhe que vamos deixar para a próxima semana. Agora, o estudo de hoje está baseado nos 3 últimos versículos deste capítulo. Posso ler? Com certeza. Os 3 últimos versículos, né? O versículo 16 até o 18. Está escrito assim, olha: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então existem 2 coisas que chamam a atenção nesses versos. Aqui faz menção de sinal, de um sinal, e de um número. Eu acho que todo leitor curioso das Escrituras Sagradas se debruçaria então para tentar entender, né? O que é esse sinal? O que é esse número? O que isso indica? Acho que esse é o nosso ponto de partida, então. Exatamente.
Exatamente isso, irmão Luzilei. Antes de entrar diretamente nesse sinal e nesse número, eu gostaria de fazer uma recapitulação bem rápida sobre os dois últimos estudos que o irmão já mencionou, né? O penúltimo foi baseado em capítulo 12, né? Que ali mencionou sobre a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e essa mulher estava grávida, prestes a dar à luz. E ali apresentou também um grande dragão vermelho que estava ali perto da mulher, querendo tragar o bebezinho logo que o bebê nascesse. Então, quando nós estudamos o capítulo 12, lendo na história, né, versos bíblicos e comparando na história, nós percebemos que ali estava apresentando a igreja naquela fase de transição da velha dispensação para a nova dispensação, quando a igreja estava para receber Jesus. O bebezinho é Jesus. E nós vemos ali claramente pela história que logo que Jesus nasceu, Roma tentou matar Jesus, né? Emitiu aquele decreto ali para matar Jesus, matar todas as crianças, porque já que não encontrou Jesus, vou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus tinha falado com José e José saiu para o Egito e Jesus não foi morto. Foi protegido. Foi protegido. Então, com aquilo ali, nós entendemos claramente que aquele grande dragão vermelho, humanamente falando, se aplicava a Roma. No estudo da semana passada, apresentou agora não um grande dragão vermelho, apresentou uma besta. E estudando ali, nós vimos que esta besta... Eu só estou recapitulando para a gente falar sobre o sinal da besta, o sinal da besta e o número da besta. Nós estudamos na semana passada e pudemos ver que essa besta se aplica a Roma também, na sua última fase, na fase papal. Mas, irmão Joel, como que você chegou nessa conclusão? Se você não assistiu o estudo anterior, é só você assistir o vídeo aí da semana passada, que eu creio que com o auxílio do Espírito Santo você vai entender. Rapidamente eu vou citar aqui pelo menos 7 motivos. Na semana passada foi estudado assim de uma forma bem detalhada, mostrando dados históricos, etc. Nós vamos só relembrar rapidamente 7 motivos que nos levam a esta conclusão de que esta besta, do versículo 1 até o versículo 10, se refere a Roma na sua segunda fase, na fase papal. Primeiro motivo, de acordo com o versículo 1 ali, mostra ali 7 cabeças, e lá em Apocalipse 17, versículo 9, fala que as 7 cabeças são 7 montes. E geograficamente falando, isso foi explicado com detalhes, né? Roma, a cidade de Roma está posicionada sobre 7 colinas, né? Lá no estudo da semana passada foi mencionado o nome dessas 7 colinas. Você quer saber mais detalhes, é só assistir esse vídeo, não é isso aí? É isso mesmo. Um outro motivo é que no versículo 2, capítulo 13, versículo 2, diz que o dragão deu para a besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. E quando nós estudamos a história, nós vemos que só existe um único poder político-religioso que sucedeu os Césares. E este poder é o papado. Um terceiro motivo é que a besta, segundo a Bíblia, nós já mencionamos no versículo 1, possuía 7 cabeças, e existe também uma outra aplicação sobre a simbologia dessas cabeças, que simbolizam também governo, impérios, nações. E quando nós estudamos a história de Roma, nós vemos que Roma passou por 7 formas, ou 7 etapas, 7 fases de governo, 7 fases diferentes. No vídeo da semana passada explica direitinho cada uma dessas fases, né? A primeira foi a monarquia, né? E aí vieram várias outras. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, a época ali dos apóstolos, já estava na 6ª fase, né? A 6ª forma de governo, que era o império. Existia o imperador que
governava sobre o Império. Governava sobre Roma. E é interessante que foi mencionado, inclusive, no estudo da semana passada, que o apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Tessalonicenses, dizendo que para vir o anticristo, o homem do pecado, só tinha um que resistia. Esse um é exatamente esta forma de governo. Já tinham passado 5, estava existente a sexta. Quando aquela sexta forma de governo cedesse o lugar, viria o homem do pecado, viria o papado, né? E foi o que aconteceu, né? Então, essas 7 formas de governo aconteceram, a história comprova que aconteceu com Roma. É um terceiro motivo que nos leva a entender claramente que aquela besta se aplica a Roma, principalmente na sua última fase, na fase papal. No versículo 5, diz que essa besta receberia poder para agir por 42 meses. No estudo da semana passada foi explicado que esses 42 meses, cada mês de 30 dias, né, chega a uma soma de 1.260 dias. E também foi explicado que em profecia, cada dia corresponde a um ano. 1.260 dias igual a 1.260 anos. E foi exatamente este o período em que Roma papal teve todo o poder, né, tanto religioso como civil, assim, uma influência mundial e muito grande, né? Começou em 538 depois de Cristo e foi até 1798. Então a história comprova claramente se cumprindo este período aí. Ela teve poder exatamente sobre esse período de 1.260 anos. No versículo 3 do capítulo 13, diz que uma das cabeças recebeu uma ferida de morte. Outras versões falam uma chaga mortal. E lendo a história, nós vemos que no ano de 1798, a França, através do seu general Berthier, capturou o Papa, exilou o Papa e ali naquele exílio, algum tempo depois, ele veio a falecer, né? O papado perdendo assim o seu poder. Parecia que, né, de acordo com alguns jornais da Europa na época, parecia que tinha recebido uma chaga mortal, que nunca mais o papado voltaria a ter o poder que tinha tido até então. Então se cumpriu claramente o que foi apontado aí na profecia da chaga mortal. Porém, este versículo ele termina dizendo que a chaga mortal foi curada. E em 1929, a Igreja Católica recebeu os 44 hectares, do qual hoje é o Estado do Vaticano. O poder temporal dos papas foi recuperado, tendo o sumo pontífice assumido mais uma vez o lugar de chefe de Estado. E desde então, o Papa tem se apresentado publicamente e o seu poder só vem crescendo, né? Tem viajado o mundo, feito reuniões com líderes políticos e religiosos do mundo. Então, a chaga mortal, ela foi curada, né? E está sendo restabelecida, está sendo cicatrizada aí com o passar do tempo. Então, tudo isso que a profecia apontava, ou aponta ali no capítulo 13, eu já mostrei aqui 6 motivos que nos levam a ver, né, comparando a história com a profecia, que esta profecia se aponta ao papado, Roma na fase papal. E a sétima, para a gente fechar aí, o 7º motivo que nos leva a chegar a essa conclusão, quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o versículo 5 e também o versículo 6, lá fala que no versículo 1 que sobre a sua cabeça e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O estudo de hoje nós vamos explorar um pouco sobre esse nome de blasfêmia sobre a sua cabeça. Versículo 5 diz: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E no versículo 6 diz: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome.
No estudo anterior, né, da semana passada, foi mostrado várias formas em que o papado blasfemou de Deus. Ele se colocou no trono como Deus, querendo ser Deus, num certo sentido, querendo até ser maior do que Deus, porque Deus disse uma coisa e ele determinou outra, estabeleceu mandamentos diferentes do que Deus tinha estabelecido, doutrinas, costumes, tradições pagãs, estabeleceu no lugar de ensinamentos bíblicos. Então, nós vemos aí isso é blasfêmia, né? Sim, sim. Então, mais detalhes sobre isso, o que ele mudou, o que ele mexeu, vários desses detalhes foram explicados no vídeo da semana passada. Então, por estes e outros motivos, nós entendemos claramente que a besta de Apocalipse 13, versículos 1 a 10, se refere, aponta a Roma papal. Mas, como mencionamos, o estudo de hoje, ele está baseado nos últimos versículos deste capítulo. Os versículos que diz que vai chegar um momento em que será imposto sobre toda a humanidade que receba o sinal da besta ou o número da besta. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver o sinal ou o nome. Não, o sinal, o nome ou o número. E o último versículo, 18, diz que aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número, porque é o número de um homem. Uhum. Número de um homem. E o número é 666. Então, aqui ficam as duas perguntas que nós vamos nos adentrar hoje. Já que a besta mencionada ali se refere ao papado, mas o que é o sinal da besta? O que é o sinal do papado, em outras palavras? E o que é o número da besta? Estas são as perguntas que nós vamos adentrar hoje. As Escrituras Sagradas conseguem chegar nesse ponto? De trazer o significado, nos mostrar o que realmente cada coisa dessa significa? Com certeza. Como diz lá em Isaías, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Então, nós estudando com oração, com carinho, Deus vai nos revelando, vai nos iluminando. Vamos falar um pouco primeiro sobre o número. Uhum. Eu mencionei aqui que no final do versículo 1 deste capítulo diz que sobre a sua cabeça tinha um nome de blasfêmia. Então, nós percebemos que desde o início que foi instituído o primeiro Papa, sobre a sua coroa, também sobre a sua tiara, tem algumas inscrições, né? Filho de Deus, mas nós sabemos que o Filho de Deus é Cristo, unicamente. Cristo. Então, eu ou qualquer outra pessoa usar esse título como Filho de Deus, isso é uma blasfêmia, né? Sobre a coroa, Já só sobre esse ponto, sim, nós encontramos ao ler os evangelhos, quando expressões assim, ou mesmo quando Jesus se manifestava, mas Jesus fazia por direito, né? Claro, como Deus. claro. Existe até um episódio onde Jesus cura alguém, mas ele não cura assim, ó, você vai ser curado. Ele fala assim, seus pecados estão perdoados. Estão perdoados. E alguns que estavam ali assistindo começam, escuta, mas só Deus pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Então o que você está propondo é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Sendo humano. Está se posicionando como de Deus, igualdade com Deus. Exatamente. Ou mesmo as atribuições de nome, né, como filho de Deus. Estas foram causas que levaram os judeus a colocarem Jesus na cruz, por conta de julgarem que Jesus estava blasfemando, né, ao trazer para si essas insígnias, Filho de Deus, poder para perdoar pecados, porque essa é uma outra característica também desse poder aqui apresentado, né, perdoar pecados e trazer para si esse título de Filho de Deus. Então, são características que ao homem que não tem esse direito,
ao ele trazer para si essas insígnias, essas características, ele está blasfemando contra Deus. Blasfemando contra Deus. Cumprindo aquilo que está escrito nesse verso. Nesse verso. Irmão Luzirlei, muito bem colocado, muito bem lembrado. Um detalhe interessante. Na numerologia bíblica, o número 7 significa perfeição ou amplitude. Uhum. Por exemplo, a música, nós encontramos 7 notas musicais básicas, das quais se monta uma infinidade de acordes, mas tudo inicia de 7 notas. A semana é composta de 7 dias. 7 dias. E nós vamos ver um pouco mais na frente, quando nós adentrarmos sobre o sinal da besta, o sinal de Deus, nós vamos ver que Deus criou o mundo em 6 dias, e o 7º, que foi o último dia, completando a semana, ele separou como um dia especial reservado para ele. Perfeição. Número 7 significa perfeição. E quando a gente lê ali na Bíblia, por exemplo, em Isaías capítulo 6, que o profeta em visão, o profeta Isaías contempla Deus, ele vê a divindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é pronunciado, ele vê os anjos, né? Os serafins, os querubins, pronunciando: Santo, Santo, Santo. 3 vezes se referindo à divindade, né? Porque Deus é perfeito. E 7 é o número da perfeição. Agora, o homem não é perfeito. O homem foi feito no 6º dia. Num certo sentido, o número 6 não é o número da perfeição. É o número da imperfeição. É o número humano. Uhum. E nós lemos aí no versículo 18 que o número da besta é 666. 3 vezes, assim como os anjos se referindo a Deus 3 vezes pronuncia santo, 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 3 vezes nós encontramos o número humano, né? O número da imperfeição, o número 6, que o homem foi feito no 6º dia. No sinal da besta, No né? sinal da besta. 666. 666. 666. Então, eu achei interessante essa curiosidade. O idioma de Roma é o latim, originário da região de Lácio. E os números romanos também eram letras do seu próprio alfabeto. Quando a gente estuda, logo nos primeiros anos escolares, a gente estuda um pouquinho sobre isso, né? Os algarismos romanos. Os algarismos romanos, né? Letra X vale tanto, o L vale 50, o D vale 100, não é isso? O D é 500. O D é 500 C é 100. E o M é 1000. O M é 1000, é isso mesmo. O I é 1, né? Isso. O V é 5. O V é 5. Então, a gente estuda isso aí e de fato, era assim. Os números eram letras, né, do seu próprio alfabeto. E desde a Idade Média, os papas têm usado alguns títulos, que, como já mencionamos, alguns deles são títulos de blasfêmia, né? Sobre a sua cabeça, nome de blasfêmias. A profecia aponta isso aí. Eu vou mencionar aqui 3 títulos que eles usavam. Um é Vicarivis, eu não sei se a produção tem como... já está aí na tela aí para todos verem, né? Vicarivis Generalis Dei Interris. Essa era uma das inscrições que se usava. Uma outra, Latinvis Rex Sacerdos. E uma terceira, Vicarivis Filii Dei. O significado destas expressões está no próprio texto, logo aí abaixo, né? Rei e sacerdote latino. A segunda significa vigário do Filho. Essa é a terceira, né? Vigário do Filho de Deus. A primeira que é vigário, a primeira geral, que é vigário geral de Deus na terra. Agora, se nós formos agora ver o número correspondente em latim, em algarismo romano, né? Que era a língua usada por Roma, nós vamos ver que cada uma destas
dessas inscrições, dessas frases aí, dá exatamente 666. Eu não sei se a produção tem como projetar aí, mas ali está, olha. Ali está a segunda expressão ali, né? Lativis rex sacerdos. Então você pode ver ali, ó, o L 50, depois se encontra o I, vale 1. É só ir fazendo a conta, ó, 51, 56, o X lá embaixo 10. Já vai para 66, 50, 51, 56, 66. E lá na frente... É que ali está aparecendo, na verdade, duas inscrições. Não sei se a produção teria condições de ajustar isso, mas nesse instante, mas ali estava... eles juntaram as inscrições. Mas aí está trazendo uma outra insígnia, né? Pode voltar à anterior, produção? Essa daí Okay. Essa daí é a última. Okay. Essa daí é a última. Ó. Vicarivis Filii Dei. É só você fazer a conta aí, já está bem especificado ali, ó, 5 mais 1, 6 com 100, 106, lá embaixo nós encontramos mais 6, vai para 112, na outra linha lá no Filii, tem o número 1, o 50, 1 e 1, ali dá 53, com 112 que estava, vai para... A mente agora fazer conta assim à noite de cor não é tão fácil, hein? Mas olha, 112 na primeira linha ali. Na segunda está 56. 56 não, 53. Com 112 vai para 165. 165. E no DEI, nós temos o D que dá 500, com 165 vai para 665 e o I completou ali os 666. As duas primeiras inscrições, a produção eu acho que se equivocou um pouquinho e colocou junto. Eu não sei se eles conseguiram separar uma da outra ali, mas qualquer uma das três, se você fizer as contas certinho, conforme o valor dos algarismos romanos, vai dar exatamente 666. Então, nós vemos claramente que este número indica para quem? Esse número 666 indica para o papado. Né? É o número de um homem. Qual homem que se encaixa nisso aqui? Historicamente falando, pelos documentos históricos, a gente não vê outro homem sendo indicado a não ser o papado. Aqui, dentro do contexto do capítulo 13, nós já vimos aquela série de situações mencionadas na abertura aqui do programa que comprovam, né, pela geografia, ali a questão das formas de governo em Roma, também ali o que aconteceu na história em relação ao papado, que foi ferido de morte, depois isso tem sido curado, né, no último século. E, enfim, nós temos visto de forma bem clara. E quando chega aqui no verso 18, quando apresenta o número, na verdade é só o fechamento, né? Porque não precisa descobrir no verso 18 o que de fato é, para depois entendermos os versos iniciais. Mas desde o começo nós já temos visto ali como de forma clara a palavra de Deus tem apontado para esse poder que se levantou numa região específica, dentro de um contexto de uma forma de governo, ou se tornou uma nova forma de governo, né, vindo na história ali de Roma. A forma como esse poder agiu durante aquele período de 1260 anos, que terminaram ali em 1798. Então, através da história, através de tudo que nós podemos já olhar para o passado, existe um perfeito cumprimento daquilo que foi escrito por João ainda no primeiro século. Então, centenas de anos mais tarde,
mais de 1000 anos depois, as profecias reveladas por Jesus Cristo, escritas pela pena de João, elas vieram a se cumprir perfeitamente. Agora, é importante que, quando olhamos para o passado, vemos a profecia se cumprindo. E aquelas profecias que ainda não se cumpriram? E aquelas profecias que percebemos que ainda virão no futuro? Será que elas vão falhar? De forma alguma. Da mesma forma como as profecias que apontavam para momentos do passado se cumpriram perfeitamente, as profecias que apontam para o futuro também se cumprirão. Dentre elas, isso que nós encontramos nos últimos versos aqui do livro do Apocalipse, capítulo 13, que são os versos que estamos considerando nesta noite. Eu quero relê-los novamente, porque daí nós já passaremos para um outro ponto que é mencionado aqui. Então vamos refrescar nossa mente. Apocalipse 13, verso 16 a 18. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, seu número 666. Então, verso 18, acabamos de ver aqui, quando podemos perceber através das insígnias, através dos títulos atribuídos ao papado, como, só recapitulando aqui, estes títulos: Vigário Geral de Deus na Terra, claro, isso escrito em latim, Rei e Sacerdote Latino e Vigário do Filho de Deus, dentre outros títulos, né? Aqui está apresentado só três, mas existem alguns livros de estudos, como Profecias do Apocalipse, de Uriah Smith, que aborda esse tema também. Trazem alguns outros títulos, outros autores ainda vão mais a fundo e resgatam outros títulos que ao longo dos séculos foram atribuídos ao papado, ao poder ali estabelecido em Roma, que sempre trazendo os números, né, as letras desses títulos, trazendo para os números que essas letras representam, essas letras do algarismo romano representam, então chegam ao número mencionado aqui em Apocalipse 13, 18, 666. Então, Latinus Rex Sacerdotes, transcrevendo isto, inclusive a produção já ajustou ali, muito obrigado, produção. Está ali, ó, L51. Interessante notarmos que as letras que não têm um correspondente numérico, então eles permanecem zero, né? Como isso. É o A, o T, o N, o S e assim por diante. 56, com 10 ali vai para 66. E mais 600 no Sacerdos. C. 100, C dá 100. Aí isso. Pode voltar. Isso, mantém aí, produção. Na primeira linha aqui, nós temos 55, 56, 66. Exatamente. Aí lá no Sacerdos, nós temos o C que dá 100. Aí vai para 166, isso. Com mais o 500. Vai para 666. A próxima tela. Aí temos o Vigário Geral de Deus na Terra, que também, fazendo o cálculo ali, vamos chegar 666. A 666. E coloque a outra tela, que é a que nós já vimos anteriormente, do Vigário Filho de Deus. Uhum. Vigário do Filho de Deus. Dentre outros títulos, né, como já mencionei, que todos esses eles refletem esse mesmo número aqui apresentado em Apocalipse capítulo 13 e verso 18. Então, é inequívoco isso. Aqui na verdade chega somente como uma confirmação daquilo que já, desde os primeiros versos do capítulo 13, nós já temos visto. Exatamente. Mas nessa leitura, nos ressaltou um outro aspecto, porque fez menção do número, mas também fez menção da marca, do sinal. E aí, pastor Joel, o que vem a ser esta marca, esse sinal, que aqui é apresentado, o sinal da besta?
Então, uma vez, o gerente contratou, um banco contratou novos funcionários e ali tinha que mexer com dinheiro todo dia, recebendo, pagando, aquela coisa. E dentre os testes ali, um deles era comprovar a nota falsa, para não dar prejuízo para o banco. E o gerente chegou lá e estava a pessoa que estava ali para ser contratada olhando o dinheiro, pegando uma nota falsa e olhando, estudando. E ele disse: rapaz, olha, eu vou te explicar aqui. Você não precisa perder tempo estudando a nota falsa. Estude a nota verdadeira. Veja todos os detalhes da nota verdadeira. Marca d'água, isso, aquilo, tudo. Porque se você ficar estudando a falsa, hoje é essa, amanhã pode vir uma outra diferente. E se você não vai reconhecer, vai achar que é verdadeira. Vai achar que é verdadeira. Agora, quando você conhece a verdadeira, vindo uma outra que não é a verdadeira, é a falsa. Então, estude a verdadeira. Então, a Bíblia fala de 2 sinais, ou 2 marcas, 2 selos. Um é o selo de Deus, ou o sinal de Deus. Vamos dizer que esse é o sinal verdadeiro. Sim. E fala de um outro sinal, o sinal da besta, ou a marca da besta. Então, não sendo verdadeiro, automaticamente é o falso. Não sendo o sinal de Deus, nós entendendo qual que é o sinal de Deus, qual que é o sinal verdadeiro, fica bem mais fácil de entendermos qual que é o falso, qual que é o sinal da besta. Então, nós não vamos focar, a princípio, no falso, na nota falsa. Nós vamos primeiro focar na nota verdadeira, tá bom? O que é o sinal de Deus? Qual o selo de Deus? Né? É o que nós vamos ver neste momento. Como há 2 semanas nós estudamos sobre Apocalipse 12, o último versículo do capítulo 12 falou assim, olha, o último versículo, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui, num certo sentido, nós encontramos um sinal do povo de Deus. Algo que identifica, que sinaliza qual que é o povo de Deus. Uma característica, Uma né? característica. Uma característica observável. Observável. Guarda os mandamentos de Deus. Então, o dragão foi fazer guerra contra a mulher, né? Irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto, aos últimos, ao remanescente da mulher, né? O resto da sua semente que estava aqui na terra. Quem é esse resto? Esses últimos, o restante dos descendentes da mulher que estão aqui na terra? Qual é a característica, deles? dessas pessoas? Como identificar eles? O que sinaliza quem é esse povo? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui tem 2
Muito bem, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas graças a Deus já foi solucionado e estamos de volta para continuarmos esse estudo, porque é muito importante. Alguém até escreveu aqui no chat, né, que foi Israel Pereira. Essa questão do número da besta, a grande tribulação, é uma questão importantíssima que todos temos que estudar, devemos se importar. Porém, infelizmente, é pouco estudada e pouco pregada em muitos locais, né? Então, nós precisamos, de fato, nos aprofundar no exame das Escrituras, entender isso que é apresentado aqui no Apocalipse, para não sermos enredados. Nós vamos chegar no finalzinho, nós vamos dar uma pincelada num ponto sobre o que está apresentado aqui. Nesse mesmo contexto de verso, né, faz menção de que aqueles que não tiverem o sinal ou o número da besta, então esses serão perseguidos, né, porque serão forçados para que tenham e tal. Não poderão comprar nem vender. Então, é muito importante nós entendermos para que, diante de uma decisão que Deus pedirá que façamos, talvez essa decisão nós precisamos fazer hoje mesmo, né? Porque nós não conhecemos o dia do amanhã. Então, uma decisão que precisamos fazer hoje. Que decisão tomarei? Será que a minha decisão será uma decisão correta, a qual me colocará junto daquele remanescente, daquele resto que o pastor Joel estava explicando um pouquinho antes de travar o vídeo? Ou será que nós nos colocaremos juntos daqueles que receberão o sinal da besta, a marca da besta, o número da besta? Então é importante entendermos, é importante conhecermos das Escrituras Sagradas para que tomemos a melhor decisão. Pastor Joel, então o irmão estava comentando sobre aquilo que é mencionado no finalzinho do capítulo 12 de Apocalipse, o verso 17, que fez menção que o dragão se irou contra a mulher e foi guerrear, e saiu a guerrear contra o restante da sua descendência. E estava falando sobre, daí aqui aponta nesse verso, a característica desse restante, desse remanescente, daqueles contra o dragão, contra quem o dragão estava procurando guerrear. E aqui foi mencionado duas características: guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, tu estava dando uma ênfase, comentando aí sobre os mandamentos de Deus. Então, baseado nesse texto, né, nós mencionamos que esse é um sinal, né, do povo de Deus, a guarda dos mandamentos. No livro do profeta Isaías, eu não selecionei esse texto para produção colocar na tela, mas tem um texto que diz assim, olha, guarda o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Veja bem, Deus está falando isso, né? Sela a lei entre os meus discípulos. Então, o selo de Deus deve ser posto pelo seu povo na sua lei. Isaías 8,16. 8,16. Infelizmente, o homem do papado, o homem do pecado, o papado, tirou o selo da lei. Mas o povo de Deus, nesses últimos dias, tem essa incumbência de devolver à lei o selo, sela a lei, posta, coloca novamente o selo à lei. Então, o selo de Deus não é a lei inteira. Na lei, em algum lugar da lei, está posto, está colocado o selo de Deus, né? Imaginemos uma lei, uma carta, e nessa carta tem ali o selo de quem escreveu, da autoridade que escreveu aquela carta. Então, Deus escreveu a sua lei e ele colocou o seu selo sobre ela. Mas em qual lugar da lei nós encontramos o selo de Deus, ou o sinal de Deus? É o texto que eu tinha mencionado, que nós iríamos ler. Ezequiel, capítulo 20 e o versículo 20. Eu vou ler também o versículo 12. O versículo 12 diz assim, olha, também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo.
Então, Deus deu o sábado para o seu povo para que servisse de sinal entre ele e seu povo. Agora, ele deu o sábado para o seu povo com que finalidade? Aí o versículo 20 responde, o versículo 20 diz: santifiquem os meus sábados. Ele deu não só para dizer que deu, mas ele deu para a gente fazer alguma coisa com o sábado. Não é só um presente, mas esse presente tem uma utilidade. Tem uma utilidade. Você tem que usar esse presente. Então, e santifiquem os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sábado, o mandamento que fala sobre o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. Dentre os 10 mandamentos, no quarto, né, nós encontramos ali Deus solicitando a guarda, a observância do 7º dia da semana. Ali nós encontramos o selo de Deus. Ele diz, olha, eu dei o sábado para que vocês saibam que é um sinal entre mim e vós. No verso 20 ele diz, olha, santifiquem este sábado que eu dei para vocês. Ao fazer isso, isso vai servir de sinal entre mim e vós. Agora, irmão Luzirley, quando nós mencionamos isso na Bíblia, o texto que eu li aqui é um texto que está no livro do profeta Ezequiel. Algumas pessoas dizem assim, olha, mas isso aí está no Velho Testamento. Isso aí foi dado para os judeus. O sábado era um sinal, sim, mas era um sinal só para os judeus. Não é assim? Geralmente essa argumentação que se apresenta a gente. Então, meu querido irmão, meu querido ouvinte, se porventura você tem este entendimento, né, você estudando a Bíblia, ouvindo os estudos aí do pastor da sua igreja, se você entende assim, eu quero que você leia um versículo da Bíblia comigo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 56. Vamos ler o que Deus revelou através do profeta Isaías no capítulo 56. Eu creio que a produção vai jogar ali na tela o texto que diz assim, ó, capítulo 56, eu vou ler 3 versículos, o versículo 2, o 6 e o 7. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Bem, queridos, eu creio que deu para você perceber que o texto diz, o homem que fizer isso, não fala o judeu que fizer isso, o homem que fizer isso, de qualquer nacionalidade, em qualquer época, em qualquer lugar, o homem que fizer isso o quê? Que se abster de fazer suas próprias atividades no sábado, de profanar o sábado. E um pouco mais à frente, dos versículos 5 e o versículo 6, diz que os estrangeiros que guardam o sábado se tornam servos de Deus. Está claro de que o sábado é um sinal também para os gentios que decidem servir a Deus e não somente aos judeus. Inclusive a expressão estrangeiro aqui, né? Estrangeiro. O estrangeiro é o gentil. É o gentil. Somos esses gentios. Somos, né? Nós que somos brasileiros, pessoas de qualquer nacionalidade, né? Que não faça parte sanguínea do povo de Israel, né? Dos judeus, nós somos esses estrangeiros apontados aqui,
Então, pessoas de qualquer lugar do mundo, de qualquer nação, país, língua, tribo, povo, que aceite a Jesus como seu salvador pessoal, se torne um servo de Deus. Aqui fala, guardando o sábado, né? Deus vai levar essas pessoas para o seu santo monte. Essas pessoas serão arrebatadas, serão salvas e adorarão a Deus em sua presença real. E Deus vai aceitar os seus sacrifícios, a sua adoração, o seu louvor. Então, esse texto aqui de Isaías deixa claro que os servos de Deus, os que decidem servir a Deus, guardam o sábado. O sábado é um sinal de elo, de obediência, de submissão, não só para os judeus, mas para os servos de Deus de qualquer época e de qualquer nacionalidade. Isso é interessante, pastor Joel, que quando nós lemos o mandamento do sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus, conforme registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8º, então, ali na apresentação desse mandamento, que está no contexto da lei de Deus e não no contexto de outras leis que Deus deu de forma específica aos judeus, aos israelitas, né, que ainda não era povo judeu, mas sim israelitas. Então, no contexto da lei de Deus, vem falando, lembra-te do dia do sábado para o santificar, trabalharás 6 dias, e nesses 6 dias farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Daí tem alguns detalhes, e na parte final do mandamento, nos traz à memória algo que é muito importante e muito esquecido, inclusive por muitos cristãos, que hoje estão se esquecendo dos primeiros capítulos do livro de Gênesis e tentam fazer uma salada misturando ideias evolucionistas com o que é apresentado nas Escrituras Sagradas. E o quarto mandamento, então, na parte final, ele diz assim, ó, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, para onde nos leva a mente o quarto mandamento? A criação. A criação. Então, deixa eu só fazer Sim, muito bom, muito bom. Vamos agora lá na criação. O que diz lá na criação? Primeiro capítulo da Bíblia. No primeiro capítulo da Bíblia, nós encontramos ali a narrativa, a história de como Deus, então... O que ele fez em cada dia, exato, né? Fez na criação desse planeta. Então, no primeiro dia criou a luz, no segundo dia fez ali as separações entre o firmamento e as águas. No terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia criou o homem, já foi mencionado até aqui no início do programa. E aí, o capítulo 1 termina no 6º dia. Uhum. Mas no capítulo 2, então, os primeiros versos dizem respeito ao que aconteceu nesse planeta no 7º dia da semana da criação. No 7º dia, o verso 2 do capítulo 2. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Olha que interessante, Deus abençoou o 7º dia. E o santificou. Deus tornou santo, e santo na Quantos judeus haviam lá? Nenhum. Não existia judeu, só tinha Adão e Eva. Estavam os nossos pais lá. Só Adão e Eva. O pai do gentil e do judeu. Deus abençoou e Deus tornou santo este dia e deu para a humanidade. E lá no quarto mandamento, só relembrando, frisou isso, porque Deus no 7º dia tal. Então, o presente que Deus nos deu, Deus santificou, Deus separou, Deus nos deu. Deu aos nossos primeiros pais. Irmão Luzilei, olha, foi muito importante essa lembrança que o irmão fez, né? Nos levando lá à origem, ao princípio. O Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus dos nossos pais, né? Estava ali e ele separou esse dia dos demais, né? Ele santificou esse dia. Sim. E deu, quando Jesus veio aqui na Terra, ele falou, olha, o sábado foi feito por causa do homem. Foi para o homem. Foi feito quando? Na criação. Aqui. Exatamente. Né? Então lá Deus fez o sábado, né, esse dia especial de descanso para o homem.
6 dias ele estava ocupado nas atividades, mas o 7º, especial ali, em comunhão direta com o Criador. E ao longo do tempo, esse dia sempre foi, é e sempre será um sinal da nossa entrega a esse Deus Criador, a esse Deus verdadeiro, a esse Deus da origem. Então, quando nós observamos o sábado, quando nós dedicamos esse dia para a adoração a Deus, nada mais é do que estamos dizendo: eu aceito Deus como o meu Deus. E a resposta de Deus é: eu te aceito como meu filho. Então... Isso não tem nada a ver com judaísmo. Exato, é a ligação homem-Deus, não judeu e Deus, não exatamente. Este com aquele. É homem e Deus na criação. Então, nós estamos frisando um pouco isso aqui, porque nós estamos apresentando a nota verdadeira, o sinal verdadeiro, o sinal de Deus. A origem desse sinal é lá na criação. Deus criou o homem e já instituiu esse sinal, é o memorial da criação. E os servos de Deus de todas as épocas, né, mantiveram, em todas as épocas tiveram servos de Deus entendendo, crendo e vivendo isso aqui, a observância do sábado, né? Tem esse elo, esse sinal do elo entre eles e o Deus Criador. Muito bem lembrado, irmão Luzilei. Agora vem a pergunta: já que a observância do sábado, o 7º dia da semana como o dia do Senhor, é o sinal, né, dessa relação de Deus com o seu povo e vice-versa, então o que é o sinal da besta? Qual que é o sinal da besta? Exatamente, porque o trecho lá de Apocalipse 13 que nós estamos estudando, que é versos 16 a 18, menciona o número, já vimos, e agora o sinal, né? Nós vimos que de Deus é um dia específico de observância, que serve de sinal entre nós e Deus. E para a besta? O profeta Daniel, no capítulo 7, ele explica ali várias coisas sobre uma visão que ele teve de animais. Ele viu 4 animais, né? Capítulo 6 fala isso, no capítulo 7 fala mais especificamente de um animal terrível, espantoso, que tinha uns chifres. De um desses chifres nasceu uma ponta pequena, que essa ponta pequena ia para um lado, para o outro e etc. No versículo 25 do capítulo 7, fala mais sobre esta ponta aí, que é símbolo do papado, né? Esse texto se aplica ao papado, assim como Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 10, que perseguiria os santos do Altíssimo, e o texto lá, versículo 25, diz que: e cuidará em mudar os tempos e a lei. O papado iria fazer isto. A ordem do dia foi mudada, porque, biblicamente falando, o dia termina quando o sol se esconde. Inicia a noite ali, já inicia um novo dia. Então, esta ordem foi mudada de pôr do sol a pôr do sol para meia-noite. E a lei de Deus teve várias alterações. Uma delas foi a guarda do sábado, foi alterada para o domingo. Guardar domingos e festas. É assim que está a lei de Deus no catecismo da Igreja Romana. Não está como está na Bíblia. Na Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado. O irmão Luzirlei leu aqui, né? Para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. E lá no catecismo, quando você lê a lei, lá no catecismo, lá fala: guardar domingos e festas. O segundo mandamento da lei de Deus, que fala que não devemos adorar imagem, né? Não devemos fazer culto, nos prostrar diante das imagens, nem prestar cultos. Esse daí foi arrancado da lei, foi suprimido, né? E tem várias imagens, vários santos aí que são estimulados para serem adorados pela Igreja de Roma. Totalmente. Então a lei de Deus foi mudada. Foi mudado os tempos e a lei, né? Então a lei teve o sábado alterado para o domingo, né?
a marca da besta é o pseudo dia de guarda, o pseudo dia santo estabelecido por Roma. Talvez alguém diga, mas irmão Joel, isso é uma conclusão sua. Eu não sei se a produção tem como colocar na tela aí um texto que eu extraí de uma fonte que não é livro meu e nem da denominação religiosa que eu pertenço. É simplesmente uma informação neutra para que vocês possam ler. A declaração diz assim, olha, os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, malgrado seu, à autoridade da Igreja Católica. A fonte está ali. Então, não é uma conclusão minha. Os protestantes, aqueles que guardam o domingo, a Igreja Católica entende claramente e declara isso, que todos que fazem isso estão... prestando reverência a eles. Prestando reverência a eles. Por quê? Por quê? Porque eles têm ciência plena de que o domingo como dia de guarda não tem autoridade bíblica. Em nenhum lugar da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar a Bíblia orientando, né, para que separe o primeiro dia da semana como dia santo, como dia de guarda. Não tem esta orientação na Bíblia em lugar algum. Se você pesquisar na internet sobre a origem do domingo como dia de guarda, pode pesquisar na internet aí no Google, origem do domingo como dia de guarda, você vai encontrar, sabe o quê? Em 321, pelo edito de Constantino, é isso que você vai encontrar. Até 321, a igreja cristã, os cristãos guardavam o sábado, porque é o dia bíblico de guarda, é o sinal de obediência do seu povo para com Deus, de Deus para com o seu povo e vice-versa, né? Então, mas irmão Joel, e quando Jesus ressuscitou no domingo, a partir de então o domingo passou a ser um dia santo. Onde está isso na Bíblia? Onde Jesus pediu isso? Né? Onde Jesus pediu isso? Não pediu. Não, Jesus não pediu. E a sua mãe e as outras santas mulheres não passaram a guardar o domingo após a ressurreição de Jesus. Os apóstolos, os seguidores de Jesus, em nenhum lugar, se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, que ali é o registro do que aconteceu após Jesus ter subido ao céu. Morreu, ressuscitou, foi ao céu. Que dia que nós encontramos eles observando? O sábado. É isso que nós encontramos na Bíblia. E João exilado lá na ilha de Patmos, já perto do final do seu ministério, quando ele teve as revelações do Apocalipse. Ele fala que no dia do Senhor... Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Está escrito em Êxodo capítulo 20. Mas o sábado do Senhor teu Deus... Qual que é o dia do Senhor teu Deus? O sábado. É o sábado. É interessante, pastor Joel, porque se fosse para haver alguma alteração nesse ponto, que é algo assim tão claro ao longo das Escrituras Sagradas, a questão da observância da lei de Deus, e de forma especial ou específica aqui relacionada ao sábado, haveria no Novo Testamento algo explícito, algo claro, tal como nós podemos perceber relacionado, por exemplo, ao sistema de sacrifícios, que de forma clara os apóstolos depois fazem menção que aquilo são coisas que passaram, são coisas que não tinham mais valor ou serventia dentro da nova realidade, pois Cristo já veio e já morreu por nós. Agora, em relação ao sábado, não. Pelo contrário, né? Tu já até mencionou. Nós encontramos os apóstolos indo à beira de um rio, por exemplo, quando estavam lá no meio dos gentios, num sábado, se dirigindo na beira de um rio ali para adorar a Deus. Ué, por que eles foram num sábado? Se eles não guardavam mais o sábado, segundo esse é o entendimento de algumas pessoas,
no sábado eles iam trabalhar, iam fazer outras coisas. Paulo ia produzir tendas, enfim, mas não, no sábado eles se dirigiram para um lugar tranquilo para que eles pudessem ter a sua devoção com Deus. Porque esse era o costume da época. Não somente o costume da época, porque eles continuaram obedecendo a Deus, como devemos continuar obedecendo a lei de Deus até o final. E só um detalhe, irmão Luzirley, para ficar muito claro aqui para os nossos ouvintes, quando nós falamos sobre o sinal de Deus, eu citei o texto, o irmão mencionou capítulo 8, versículo 16 de Isaías, né? Sela o testemunho, guarda a lei, sela o testemunho, guarda... Vamos lá, vamos abrir Isaías capítulo... Guarda o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. É assim que fala o texto. Guarda o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Então, eu mencionei que o selo foi tirado da lei pelo papado e o povo de Deus, agora nos últimos dias, tem essa tarefa de devolver à lei o selo, né? E o selo está no 4º mandamento da lei de Deus. E quando nós percebemos o mundo religioso, o mundo protestante, etc., orienta nos seus ensinos, nas suas doutrinas, a guarda de todos os mandamentos da lei. Exceto do 4º mandamento. Qualquer igreja, qualquer povo aí, eles dizem que tem que honrar os pais, honra pai e mãe. Está na lei de Deus, é um dos mandamentos, é o 5º mandamento, né? Quase todas as igrejas não podem adorar imagens, é o 2º mandamento, não ter outro Deus diante de Deus, né? É o 1º mandamento, não matar, não roubar, não inventar falso testemunho, não mentir, não cobiçar as coisas que pertencem aos outros. Todos esses mandamentos ensinam que deve ser observado, que são mandamentos da lei de Deus. Se a lei foi abolida, por que ensina a observância desses mandamentos? Ensina todos esses. Agora, o 4º, que é o sinal, porque veja bem, uma lei sem o selo do legislador, ela não tem o seu valor. Não tem selo, sem o selo, está aberta. Perde a sua autoridade. Então o inimigo, o foco principal dele é tirar o selo da lei, né? E nós devemos, a nossa missão, Deus nos chama para isso, sela a lei, coloca o selo de volta na lei, né, que é a observância do sábado. Esse é o selo de Deus. Por outro lado, né, nós entendemos que o selo da besta é aquilo que mostra claramente qual que é a autoridade de Roma. O domingo foi instituído como dia de guarda, como eu mencionei, você pode pesquisar na internet, 321, é o que a internet vai te mostrar, pelo edito de Constantino, que era uma autoridade de Roma. Né? E tem vários documentos que a Igreja Católica, querendo falar da sua autoridade como filho de Deus e etc., como que você... uma das autoridades que eu demonstro essa autoridade é que eu mudei a lei do sábado para o domingo. Então, é um sinal da autoridade da Igreja de Roma. Né? Quando nós obedecemos a isso, nós sinalizamos que estamos seguindo, obedecendo, nos submetendo, né, à besta. Infelizmente, tem muitas pessoas que guardam domingo, tem esse dia como seu dia especial de culto, mas não conhecem esses detalhes que nós estamos mostrando. Mas você, hoje, né, está recebendo esse esclarecimento. Eu sei que tem muitas pessoas que não sabem disso, mas à luz da profecia, à luz do que está na palavra de Deus, na Bíblia, e confirmado por N evidências históricas, não temos como negar que o sinal da autoridade de Roma é a observância do domingo, a instituição do domingo como um dia santo, como um dia de guarda. Então nós encontramos o sinal de Deus, o 7º dia da semana, dia da perfeição, e o sinal do homem, né? Da imperfeição, o número é 666, 3 vezes o número 6, né, que é o número do homem. Sim. E o sinal da besta é o domingo como dia santo, como dia de guarda. É isso que nós podemos entender à luz do que está revelado na
profecia do Apocalipse e com fatos e dados históricos que a história traz a cada um de nós. O dia do sol, foi que o imperador estabeleceu que era o domingo, né? Uhum. Aí ele estabeleceu para os cristãos adorar o sol da justiça nesse dia. Era uma prática do paganismo, Do paganismo. a adoração dos seus deuses, ou dedicar um dia especial, né, para a adoração dos seus deuses, a adoração do sol, no dia do domingo. Então, durante essa transição ou essa reconfiguração que passou a existir dentro do cristianismo, então muitas daquelas práticas pagãs foram assimiladas para o cristianismo. Mas esta igreja que assimilou continuou sendo uma igreja de Deus? Não, nós entendemos que para Deus as coisas são certas e a sua base está na Bíblia, né? No que diz respeito à lei ou na amplitude do que é ali apresentado. Então, nesse conjunto de coisas que surgiram, trazidas por esse sistema aqui apresentado em Apocalipse 13, então nós temos essa alteração, né, da guarda do sábado para o domingo, como sendo inclusive o selo disso daí. Nós temos outras coisas, como também já foi mencionado aqui, a adoração a santos, a pessoas, através inclusive de ícones, que são as imagens. Nós temos um outro ponto que também já mencionamos aqui mais cedo no programa, que é o estabelecimento da confissão de pecados a pessoas, e essas pessoas absolvem ou não a pessoa que está pedindo perdão. Nós temos outra coisa que é a questão da venda, da compra, né, da negociação da salvação através ou seja, de penitências ou através de recursos financeiros mesmo. Então, essas foram práticas que vieram do paganismo. Um mediador entre o homem e Deus, né? Deixando de ser Cristo e passando a ser santos ou a figura do Papa ou do Padre. Uhum. Então, essas foram coisas que foram trazidas lá do paganismo para dentro da igreja cristã. Mas pelo fato de serem trazidas para a igreja cristã, significam que são certas? De forma alguma. Queridos, o nosso compromisso aqui é com a Bíblia, é com a palavra de Deus. Eu sei que para muitas pessoas talvez está surgindo aqui conhecimentos novos, detalhes que você nunca sabia, talvez você esteja pensando, puxa, então eu estou com o sinal da besta, meu pai, minha mãe, aquela pessoa querida está com o sinal da besta. Não, não é bem assim. A pessoa que não sabia, que não tinha conhecimento, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E quem cultua a Deus no domingo, sem ter esse conhecimento que nós estamos falando, ele está cultuando não como um sinal de submissão a Roma, ao papado, à besta, porque ele não sabe, ele está cultuando na sinceridade do coração dele. Na mente dele é um sinal de obediência, de adoração a Deus, de devoção a Deus. Não é um sinal da besta, porque ele não tem ciência. Agora, aqueles que têm ciência do que está na Bíblia, do que está na palavra de Deus, a partir desse conhecimento, aí vem uma pergunta, né? Qual será a minha decisão? Vou eu me esforçar para receber o sinal de Deus ou deixarei as coisas correr aí de acordo com as circunstâncias e receber o sinal da besta? Né? A partir do conhecimento, aí nós passamos a ter uma responsabilidade de tomar uma decisão consciente. Né? Aqui é o sinal de Deus. Esse é o sinal verdadeiro estabelecido por Deus lá na criação. Eu quero ter este sinal. O sinal de submissão, de obediência e de gratidão a Deus por Ele ser o meu Criador e também por ser o meu Salvador. O meu desejo é que você tome essa decisão. Muito bem, obrigado, pastor Joel. E, de fato, é o apelo, né, que fica dessa noite. Eu acho que muito mais do que entender o que é o sinal, muito mais do que entender quem é a besta, muito mais do que entender o que é o selo da besta, que inclusive é a nota falsa, né? Uhum. É nós nos dedicarmos em conhecer quem é Deus de fato, entregarmos nossa vida verdadeiramente a Ele, obedecermos aquilo que Ele requer de nós e desta forma, muito em breve, segundo a esperança que temos, pautada na compreensão das Escrituras Sagradas, Jesus muito em breve voltará a este mundo
E quando ele vier, terei o selo de Deus sobre mim, e não o selo da besta, não o sinal da besta. Então, que o Senhor nos abençoe e que, diante daquilo que foi apresentado nesta noite, possamos fazer a melhor escolha. Amém. Gostaria de dizer mais alguma coisa, pastor Joel, sobre... Eu mencionei no início que nós dividimos esse capítulo em 3 etapas, né? Esse capítulo fala de uma outra besta, fala também da imagem da besta. O que é essa outra besta? Já foi tanta coisa sobre essa primeira besta aí. E ainda tem mais outra? Ainda tem mais outra, ainda tem uma imagem da besta. Sobre isso nós vamos estudar na próxima semana. Muito bem. Nesse instante nós vamos agradecer a Deus por esse estudo que acabamos de ter e estaremos também orando em favor dos internautas, dos nossos amigos aqui que escreveram alguns pedidos de oração. E dessa forma estaremos então encerrando o nosso programa desta noite. Vamos orar com o pastor Joel. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus aqui estamos agradecidos, Senhor, pelas tuas bênçãos e por essa oportunidade de nesta noite abrirmos a Bíblia juntamente com várias pessoas de diversos lugares e estudarmos a mesma. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por nos ajudar a entender o que o Senhor deixou revelado na Tua Palavra. E te pedimos que continue atuando em nossa mente através do Teu Santo Espírito, ajudando-nos a compreender cada vez mais aquilo que hoje ainda não entendemos. Eu te peço uma bênção especial em favor daqueles que hoje passaram a entender exatamente qual é o selo de Deus, qual é o sinal da nossa entrega a Ti, da nossa filiação a Ti. E conceda, Senhor, forças para que todos nós tomemos a decisão de termos o Teu selo, o Teu sinal, a Tua marca, e não a marca da besta. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e dá-nos a Tua bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pastor Joel, foi muito bom ter estado contigo aqui apresentando o seu programa, o programa que abrimos a Bíblia para ver o que o Senhor quer revelar a nós no estudo do dia. E foi muito bom esse diálogo, com certeza foi enriquecedor. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom. Para mim não importa se estou apresentando ou falando aqui, o importante é estarmos estudando. Estou muito feliz, foi uma bênção, que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado também você, internauta, que esteve conosco nesse tempo dedicado ao exame das Escrituras Sagradas. Saiba que este é o melhor tempo, o tempo que abrimos a mente, abrimos o coração e também abrimos a Bíblia Sagrada, pois fazendo isso, Deus fala a cada um de nós. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e na próxima semana estaremos aqui para darmos continuidade a este estudo. Como já foi mencionado pelo pastor Joel, na próxima semana estaremos estudando a sequência aqui do capítulo 13 do livro do Apocalipse, quando consideraremos sobre a segunda besta apresentada aqui no capítulo 13 e também a sua imagem. Fique com Deus e te esperamos lá.